Nós estamos aqui para ter conversas que realmente importam, para que vocês tenham uma vida que vale a pena ser vivida. Números impactam, pessoas importam. Ponto é opinião. E, gente, o que tá cheio de opinião, a nossa sociedade é incrível. Aquilo que acontece é a vida fluindo, é a vida, são acontecimentos, são fatos. Falando da capacidade, talvez de uma maneira mais simples, de nomear o que está acontecendo, mas eu acho que o grande diferencial é o que está acontecendo em nós. Qual que é a diferença, então? É porque a experiência não é aquilo que passa ou aquilo que toca a gente. É aquilo que nos passa, é aquilo que nos toca. O terceiro ponto, Joana, é o excesso de tempo. Sei que parece contraditório para a maioria das pessoas, mas o excesso de tempo tira o excesso da experiência. Enquanto o outro está dormindo, eu estou trabalhando. Enquanto o outro está se recuperando, buscando saúde, você está perdendo a vida e a saúde. O terceiro, que é o excesso de tempo, com o quarto, que é o excesso de trabalho. Veja, gente, que uma vida simples não é uma vida privada, não é isso. Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast Bora Viver, conversas que realmente importam. A gente está no segundo episódio da série A Vida que Vale a Pena Ser Vivida. No último episódio, nós encerramos falando da dificuldade das pessoas em contar, narrar, mostrar a sua história. Dizemos que a sociedade passa por uma ausência de experiências e é sobre isso que nós iremos conversar hoje. Meu nome é Paula Gonçalves e eu estou aqui com a Joana Santos. Prazer mais uma vez estarmos aqui nesse podcast Bora Viver, conversas que realmente importam. Prazer está muito grande aqui. Meu nome é Joana Santos, como a Paula disse, e nós vamos conversar sobre coisas que importam para que a vida possa, sim, valer a pena ser vivida. E eu quero falar para os nossos espectadores que nós criamos um canal exclusivo para o podcast Bora Viver com o nome Bora Viver. Então, neste canal, Transformando a Experiência do Cuidado, esse vai ser o último episódio da série. A partir de então, do próximo episódio, a série vai estar toda no nosso podcast, no nosso canal Bora Viver. Isso não quer dizer que a nossa filosofia de transformar a experiência do cuidado, ela não esteja presente no podcast, ela vai estar presente. Essa é a nossa filosofia de trabalho, de vida, onde nós acreditamos, né, Paula, que é possível, a partir do cuidado, transformar a nossa experiência, transformar a vida. E quando nós falamos de experiência, dessa dificuldade das pessoas de estarem contando a sua história, a gente está falando da importância da palavra, de como as palavras, as vivências, elas produzem sentido. As pessoas, elas chegam num consultório ou numa roda de conversa entre amigos e famílias, elas não conseguem falar da história delas. Em vários momentos, elas estão apenas reproduzindo uma informação que elas viram em algum outro lugar. As pessoas, elas não estão conseguindo construir a sua própria história, Joana. Você concorda com isso? Você vê isso também no seu dia a dia ou não? Sim, Paulo, eu percebo isso no dia a dia, na clínica, no nosso processo de atendimento e também nas leituras, nos estudos que nós fazemos. Esse é um fenômeno contemporâneo, é um fenômeno que nós estamos vendo muito acontecer, que é uma pobreza da experiência, que nós chamamos de uma pobreza de contar a história. É claro que as pessoas têm
acesso às palavras. Elas sabem dizer, mas esse dizer é muito diferente de experienciar, de viver. Então, percebo sim, Paula, essa dificuldade das pessoas se conectarem com aquela história que elas estão contando. E que essa conexão, quando eu falo, eu estou dizendo de uma conexão que passa pelo interior, que passa pela história, que passa para fazer sentido para a pessoa. Então, às vezes, nós percebemos muito isso mesmo. São repetições sem ter uma introspecção, sem ter uma reflexão. Isso traz repercussões várias no processo de adoecimento, nas relações como um todo, nas dificuldades do autoconhecimento. São várias repercussões, são vários efeitos que isso produz. Quando nós estudamos e a gente vai percebendo, existem fatores que proporcionam isso, existem efeitos. Então, talvez seja disso que a gente precise estar conversando. Não no sentido fatalista, não no sentido para que a gente diga, olha, o mundo é pior. Não é essa a questão. É para que a gente tenha essa possibilidade de transformar, para que a gente passe a nos perguntar como que está circulando dentro de nós as emoções, como que está circulando dentro de nós aquilo que nós estamos vivendo. Então, é por isso que eu penso que falar sobre esse assunto é, sim, uma conversa que realmente importa, porque ela impacta, ela traz tanto prejuízos quanto não acontece, quanto, se a gente pode cuidar, ela traz vários benefícios. Então, percebo sim, Paula, isso. Eu vejo que quando nós estamos falando dessa experiência, nós estamos falando da capacidade, talvez de uma maneira mais simples, de nomear o que está acontecendo, mas eu acho que o grande diferencial é o que está acontecendo em nós. O que diz de nós. Por isso você disse aí da capacidade de produzir sentido, né? A capacidade de produzir sentido aconteceu um fato comigo, eu consegui contar ele muito mais do que para o outro, mas contar ele para mim mesmo. E isso vai trazendo a nossa constituição. Isso vai trazendo sobre nós. Quem somos nós, como nós vemos o mundo, como nós vivemos no mundo diante disso. Sim, Paula, porque eu aprendi, né, e tenho repetido isso em alguns lugares, que a experiência ela não se trata daquilo que acontece. Aquilo que acontece é a vida fluindo, é a vida, são acontecimentos, são fatos. Então, muitas pessoas estão, a grande parte das pessoas estão inseridas naquilo que acontece na vida. A vida acontece. Mas, quando nós estamos aqui trazendo um ponto que, para mim, é muito importante, e eu gostaria de diferenciar aqui a experiência de acontecimento, porque o acontecimento, todos vão vivê-lo. Agora, a experiência, nem todos. Qual que é a diferença, então? É porque a experiência não é aquilo, ou aquilo que passa, ou aquilo que toca a gente. É aquilo que nos passa. É aquilo que nos toca. Então, para que eu fale que houve uma experiência de um fato acontecido, de algum acontecimento, esse fato, esse acontecimento, precisou me atravessar. Eu precisei ser tocada. Então, aquilo que nos toca. E como eu sou tocada, é muito particular. Uma mesma situação. Por exemplo, uma família que viveu uma situação de um assalto relâmpago. Toda a família foi colocada como refém.
5 pessoas presentes, todos da mesma família. A experiência, ela foi muito diferente. Como aquilo que foi o acontecimento, que foi o mesmo, foi tocado, como nos toca. Então, para algum, aquilo foi uma experiência traumática, para outro foi uma experiência de superação, de medo, sim, né? Mas é que cada um, a experiência nos toca. Então, aquilo que nos toca. E a gente precisa estar muito atento a isso, porque por várias situações, e nós acho que podemos conversar sobre isso, é que está impedindo com que as pessoas experienciem, com que as pessoas sejam tocadas por aquilo que acontece. Eu vou tentar trazer um exemplo. Eu acho que a gente pode trazer isso, um exemplo da clínica, e você traz de uma forma resumida agora com essa história de que uma família num assalto e como cada um. E eu vou trazer 2 pontos mais intimistas, talvez, para ficar mais leve, para as pessoas entenderem que o que realmente importa é tudo. E há mais ou menos 1 ano atrás, nós estávamos em viagem a trabalho. Todo mundo que tem a capacidade de enxergar tem a capacidade de ver um pôr do sol. Nós 2 estávamos num evento no Rio de Janeiro, Búzios, né? Búzios. Em Búzios. Eu estava casando uma amiga nossa e dizem que Búzios tem o pôr do sol mais lindo. E quando ela foi casar, na escolha da data, disseram que seria o pôr do sol mais bonito. E eu vou tentar narrar para vocês, caso a gente não consiga pôr imagem, mas eu estava de costa para o mar e o sol estava atrás de mim. E era assim, não era um solzinho. Naquele dia parece que ele queria se mostrar, né? E foi o pôr do sol, de fato, mais lindo do mundo. Então teve o casamento, teve um outro acontecimento e posteriormente seria a festa. E acabou o casamento e o que eu simplesmente fiz foi sentar na cadeira e ver o pôr do sol. Porque realmente, assim, eu nunca tinha visto um pôr do sol tão bonito como aquele. Eu tinha a opção de, como grande parte dos convidados, que era ir para a festa. Mas aquele momento me causou uma experiência ao ponto de eu parar, deixar de ir curtir um outro momento para ver aquela beleza. Aquilo me atravessou ao ponto de que, depois disso, todos os dias, sempre que eu tenho a oportunidade, eu paro para ver o pôr do sol. Olha, é muito interessante quando a gente vai falando das palavras terem sentidos, né? Que você fala assim, eu parei para ver. E muito mais do que por uma capacidade acuitiva de ver, de enxergar, de ser atravessada. Você parou, você apreciou, você degustou. E aí agora que vem a parte mais importante. Nós 2 estávamos no mesmo lugar. A parte mais importante não é só nós 2. Mas a sensação que eu tive naquele momento foram 2. Paz e completude. Qual foi a sua sensação? De paz, uma paz muito grande, né? Uma sensação de bem-estar enorme. Estávamos juntas, né? Casando pessoas queridas, né? Um lugar lindo, maravilhoso, uma oportunidade. Então, uma paz e um bem-estar de gratidão. Essa expressão, essa vivência de ser grata, olhar para aquela maravilha de cenário e poder dizer como é bela a natureza, como que a vida pode ter beleza para que a gente enxergue, para que a gente veja o quanto que é possível a gente trazer isso para dentro de nós. Aliás, é só porque a gente tem a beleza dentro que também a gente consegue ver a beleza fora. Claro, ela existe fora. Então, é essa sensação de gratidão muito grande, sabe, Paulo, que passou por mim.
Então, vocês conseguem perceber um mesmo momento, pessoas diferentes. Por mais que nós duas sentimos paz, eu senti completude e ela sentiu gratidão. Mas sabe o que é o mais interessante disso tudo? Que é uma experiência que qualquer pessoa pode ter. O pôr do sol, ele não é bonito apenas em Búzios. Então, é uma experiência de vida disponível para todos. É tão interessante porque nós temos o hábito de acordar muito cedo, né? E no apartamento onde a gente mora, muitas vezes a gente vê o nascer do sol. E é lindo nascer muitas do sol. vezes porque a gente acorda antes dele nascer, tá, gente? Isso. Né? Então, o que acontece? Isso que a Paula está dizendo. É uma experiência, há uma situação que está acessível a todos. É porque vocês estavam em Búzios. Não, não é isso. É acessível a todos. Agora, nem todos têm essa capacidade de ver, de degustar, de experienciar. E nós não estamos falando apenas do pôr do sol, né? Nós estamos falando dessa capacidade de ser tocado. Aquilo nos tocou, aquilo nos fez, né? Passou por nós, aquilo nos passou dentro de nós, passamos a sentir algo. E pode ser qualquer outra experiência que vocês talvez possam viver, né? De ser tocado, não fugir dessas emoções quando a gente é tocado. E aí, então, eu já vou trazer o segundo ponto, que continua num algo comum a todos. Eu vou fazer uma espécie de provocação aqui. Joana, você acha que um dos pontos positivos da nossa relação, do nosso casamento, é a capacidade que a gente tem de viver e experienciar cada detalhe? Que seja o café da manhã, que seja a hora de dormir, que seja fazendo o nosso devocional, que seja apoiando uma outra em cada momento. Você acha que a nossa experiência, porque várias pessoas dizem para nós o quanto admira a relação que nós duas temos, que eles acham que são duas pessoas muito felizes, e realmente são, e que é uma relação saudável, e realmente é. Mas você acha que um dos nossos superpoderes dessa relação é que a gente vive essa relação, que a gente experiencia, que a gente permite ser modificada, e eu acho que isso é uma outra denominação da experiência, que é permitir ser transformada, permitir mudar através dessa experiência. Então, eu permito que você me faça chegar na minha melhor versão. Você acha que tem um pouco disso? Não pouco. Eu penso que esse é um ponto fundamental. Nem sempre eu sou aquela pessoa que estou na rede social publicando o café, até por sua influência, eu tenho publicado mais algumas coisas da nossa particularidade, mas a gente publica. Mas muito mais do que publicar, lá na intimidade nós vivemos, isso é real, isso é genuíno. Às vezes, muitas coisas não vai para um Instagram, muitas coisas não vai para um YouTube, porque é experiência vivida, encarnada. É isso que faz, eu penso, toda a diferença. Em uma relação, nós estamos falando da nossa relação, mas pensa na sua relação. Com quem você está? Ou uma relação de amizade, ou uma relação familiar, ou uma relação amorosa. Se a gente não permite essa intimidade, essa proximidade e essa capacidade de parar, de prestar atenção, né? Então, por isso eu chamei a atenção para esse ponto. Eu parei, né? A gente para, mas não é que a vida está parada, né? Vocês vão ver, a gente vai fazendo as coisas, né? Mas a gente é passado, aquilo passa dentro de nós. Então, eu penso que isso é fundamental para qualquer relação. E acredita ainda, sabe, Paula, que isso é fundamental para que a gente possa ter essa condição de saúde mental. A saúde da relação, ela passa por aí. A saúde emocional, ela passa por esses aspectos. Quando a gente é capaz de deixar a história sendo construída dentro de nós, a história sendo vivida dentro de nós.
Então, muito mais do que uma foto, uma coisa que me chama muita atenção, né? Claro, nós também tiramos foto. Nós também ficamos de costa para o sol, porque a foto teria que aparecer o sol. Nós ficamos de costa para aquele monumento, que para mim aquilo era um monumento tão belo, né? E tiramos foto, claro. Né? Agora, o que eu chamo a atenção é que, em muitas situações, as pessoas estão sempre de costas para os monumentos da vida. Sempre um turista. O turista é esse. É aquele que está na Torre Eiffel e ele tira de costa, ele não aprecia, ele não degusta. Veja, não polarize as coisas. Não estou dizendo que não possa tirar foto. Não é isso. É que apenas tira a foto. É isso, apenas tira. E não deixa ser passado, e não deixa construir essa história. Porque, olha, a pessoa poderia chegar e dizer assim, nossa, foi um sol maravilhoso, lindo, foi uma viagem linda, né? Tá, mas o que mais? Me conta mais, me fala mais. E aí as pessoas não sabem dizer. Nossa, aquilo me fez sentir quando eu tinha tantos anos, aquilo me fez dar uma energia. Então, ela não sabe falar. A maioria das pessoas respondem, como foi seu dia? Bom, pior que adolescente, né? Sim. E eu acho que é isso que a Joana está dizendo. A gente consegue contar cada momento do que aconteceu lá. E isso cada dia mais vem sendo um processo nosso. Nós preferimos cada vez mais ter a foto da memória, do registro, da vivência, do que a foto do Instagram. Então, esse é um ponto importante. Nós vivemos uma sociedade imagética. Ela tem imagem, precisa da imagem. Né? Tanto é que nós estamos gravando aqui, a gente tirou foto, vai publicar. Sim, mas não passa só por aí. Né? Então, a grande questão é, se eu não construo, se eu não sou tocada, aquilo que nos toca, aquilo que nos passa, você trouxe um ponto importante, sabe, Paula, que é a questão da memória, das lembranças. Olha, as pessoas falam, olha, eu tirei tantas fotos, né? Às vezes tem aí o celular, tem ali 3.000 fotos, né, na galeria de fotos. A pessoa vê? Praticamente não. Né? Ela não vê. Então, eu vou tirar foto para quê? Para que eu lembre. Sim, tire. Nossa memória, às vezes, ela falha. Né? Mas viva. Porque essa memória afetiva, essa lembrança, é uma outra forma da gente guardar. E se a gente não constrói, por isso nós estou falando de uma pobreza na contação da história, uma pobreza no falar das emoções. Então, fica mesmo uma inabilidade. A Paula falou de adolescência, é comum na adolescência, é comum na criança, né? Uma inabilidade. Como você está? Bem. Como foi a aula? Bom. Tá, mas conta. O que aconteceu? Como foi? Foi bom. Percebe que não tem a história para ser contada. Olha, aconteceu isso, foi isso, eu senti medo, eu senti alegria, né? Então, a memória, ela está sendo afetada. Nós estamos passando, por isso eu disse que interfere, são vários efeitos, né, na memória, na lembrança, em uma crescente, um excesso de diagnósticos. Né? Ela tem déficit de atenção. Né? Não, é porque ela não foi tocada, não viveu a experiência para poder contar. Não foi e não se permitiu. Não se permitiu. Né? Porque, assim, ser tocado, se eu estou tão distraído, né? Vou voltar aqui ao déficit de atenção, né? Há uma certa distração, que é uma alteração na atenção, né? A pessoa está tão distraída que ela não percebe. E eu não estou falando de fatos apenas. Eu estou falando de acontecimentos, de experiências de vida. Olha, o pai chega todos os dias. Como que ele chega? Não sei. Né? Olha, o que seu filho gosta? O que seu marido gosta de comer? Não sei. As pessoas não sabem o que passa dentro. É verdade. Né? O que o outro está vivendo.
Se você quiser me perguntar, eu sei exatamente a roupa que você estava quando você chegou no aeroporto de Madrid há 10 anos atrás. Eu sei exatamente. Mas como a gente tem pouco tempo, eu acho que a gente, além de falar o que realmente importa, de trazer o que realmente importa, eu acredito que a gente pode trabalhar em 4 pontos, que são os pontos que diminuem a capacidade de ter a experiência. O primeiro ponto é o que a gente está vivendo descaradamente: excesso de informação. E a gente teve uma estratégia pessoal para diminuir e dar uma burlardinha nesse ponto. Você quer contar o que é? O que a gente deixou de fazer para deixar de ter o excesso de informação para então passar a ter experiência? Há muito tempo que nós não assistimos, novela já tem anos, né? Mas nós deixamos de assistir jornal, televisão de uma forma geral. A televisão lá de casa, ela é ligada para podcast, ela é ligada para filme. Então, nós deixamos de ser poluídos, há uma poluição de informação. Aconteceu isso, aí você vê num jornal e vê em outro, é a mesma notícia, né? E notícias catastróficas. Não estamos fugindo da realidade, quero deixar bem claro isso, não é essa a questão. Mas nós evitamos a poluição, o excesso de informação, porque isso impacta. E aí, aquilo que interessa, né? Hoje, por exemplo, ao final da noite, a gente lê, né? A gente vai ler um livro, porque é prazeroso, isso impacta no sono. Então, nós deixamos de ser poluídos pela informação. E aquilo que precisa ser instruído, a gente busca. Existe uma grande diferença naquilo que você recebe enquanto informação, aquilo que o outro diz que é uma informação favorável para você e aquilo que você busca enquanto informação. Então, esse é um outro ponto que a gente gostaria de dizer. Quando você vive experiências, você é a pessoa que conduz a sua vida. E eu penso que faz uma diferença, sabe, Paula? A questão da informação, é importante a gente diferenciar conceitos, né? A informação, o conhecimento e a sabedoria. A gente precisa fazer essa diferenciação. Existem muitos dados. A informação tem a ver com dados. Então, aconteceu isso e isso. O conhecimento, ele é mais sistematizado, ele tem um método. Aí, o conhecimento me proporciona a capacidade de diferenciar. Isso é verdade ou não? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que vivemos há pouco tempo. Olha, muitas pessoas, por desconhecimento e também de informação, evitaram a vacina do Covid, né? Então, o conhecimento, ele me proporciona ver, isso é verdade ou não? Isso que a pessoa está dizendo, olha, passa o creme tal que a sua pele vai... Olha, se eu tenho conhecimento, eu vou dizer, olha, esse é um dado irreal. Eu acho que tem um outro que a gente pode brincar com os 3 pontos. O suicídio. A informação. Patos de Minas é uma das regiões, é onde nós estamos, com o maior índice de suicídio. Informação, certo? Conhecimento. Eu acho que não existe na região alguém melhor do que você para informar as pessoas. Quais são as tratativas para você olhar para o seu colega, para o seu vizinho e entender se ele está ou não em perigo. E a sabedoria é como você vai trabalhar individualmente com esse sujeito no seu consultório. Então, nós temos informação, conhecimento e sabedoria. Então, dados. Não adianta eu dizer tantos por cento. Tá, cadê o particular? Então, a Paula está trazendo da questão do suicídio. Eu trabalho muito com isso e, às vezes, nas palestras... eu trago muito uma frase que é impactante, né? Números impactam. Pessoas importam. Veja a diferença. Vamos repetir, porque ficou até bonitinho. Números impactam. Pessoas importam. Percebe?
Então, quando isso vira conhecimento e sabedoria, não adianta eu saber tantos por cento. Aí alarme, dá alarme. Claro, exige cuidado, mas exige também com que a gente faça. E o que eu vou fazer com isso? Qual que é a informação? Como que isso vai transformar? Como que eu posso cooperar? Como que eu posso auxiliar? Então, há uma diferença muito grande. Então, voltando, né, você está dizendo do tempo, hoje nós vivemos tempos onde as pessoas estão informadas. Elas têm muita informação, mas elas nem sempre têm conhecimento e pouquíssimas têm sabedoria. Sabedoria tem tudo a ver com experiência, né? Que é ser atravessado. A sabedoria é quando você é atravessado por aquilo e você é transformado e você é capaz de transformar. O sábio, né, a pessoa que tem a sabedoria enquanto um dom, né, a sabedoria enquanto uma virtude, ele é capaz de pegar uma situação da vida e transformá-la, né, em algo que possa contribuir para a humanidade de uma forma geral, que possa contribuir no seu dia a dia. Então, essa é uma grande diferença. As pessoas estão informadas e isso impede de que elas vivam a experiência. Mais uma vez, eu trago aqui, não que as pessoas não precisem da informação, elas só não podem parar na informação. Ela precisa ser trabalhada, construída, pensada, refletida, visto se é verdadeiro ou não, que é do conhecimento, e ser aplicado na vida. É a partir daí que a gente aplica na vida, né? Joana, o segundo ponto é opinião. E, gente, o que está cheio de opinião, a nossa sociedade é incrível. Vamos tentar manter aqui dentro do campo do suicídio para a gente conseguir avançar. Eu acho que isso não é de Deus. Isso é uma opinião, né? As pessoas, elas estão em rodas de conversas, em reuniões, e em vez de aprender, elas opinam. Elas cortam o assunto. Elas precisam ser a detentora das palavras. Ponto importante. Desculpa, detentora da informação, porque se fosse da palavra ainda seria melhor. E veja, Paula traz mais uma palavra que para mim tem todo um sentido, né? Elas precisam. Então, nós vivemos um momento que a gente chama do imperativo. Eu preciso saber de tudo, porque eu preciso opinar em tudo. Então, as pessoas têm opiniões de tudo. Às vezes, leem uma manchete de jornal. Elas leem, um resumo de um artigo e elas viram especialistas naquele assunto. Essa é a opinião. Ela começa a dar opinião, né, sobre tudo, sobre tudo. Elas viram especialistas. É claro que você pode ter a opinião. Tem a ver com suas crenças, tem a ver com aquilo que você acredita, né? Com aquilo sua mentalidade. Mas é como se o tempo todo eu tivesse que dizer certo, errado, opinar. E um grande problema dessa questão da opinião, sabe, Paula? É que vira oposição. E nós vivemos isso, essa polarização, né? Ou você está comigo ou você está contra mim. Se você não acredita, né, que, olha, isso acontece por isso, você está contra mim. Então, essa tendência, esse imperativo em ter que opinar sobre tudo, impede as pessoas de conhecerem, impedem as pessoas de ouvir, e às vezes até de alguém que é sábio. Deixa eu entender o que essa pessoa está falando. E quando eu me permito viver a experiência, muitas vezes eu sou transformada. Eu passo a falar assim, olha, mudei de ideia, né? Agora eu penso que é assim, por isso, porque eu tive alguém que para mim é uma autoridade, eu reconheço a sabedoria dessa pessoa, e eu digo, eu mudei. É possível eu ter a minha opinião, eu preciso ter a minha opinião. A questão é que a minha opinião passa a ser imperativa, que o outro tem que ser assim. Não, você não pode ser assim, você não pode ter essa religião, você não pode se matar, você não pode isso, você não pode aquilo, por isso, né?
Então, o excesso de opinião e esse agravante, né, a opinião torna uma polarização, é um grande fator que impede a experiência. Infelizmente, a opinião é persuasiva e o conhecimento é chato no tempo de hoje. O terceiro ponto, Joana, é o excesso de tempo. Sei que parece contraditório para a maioria das pessoas, mas o excesso de tempo tira o excesso da experiência. Você enche a sua agenda, você enche o seu dia de coisas que talvez não vão contribuir nem para o seu trabalho, nem para a sua construção pessoal, para a construção da sua família, e diminui memórias. O que acontece? Nós estamos numa lógica do consumo, numa lógica capitalista. Veja que nós estamos, assim, trazendo de uma questão geopolítica, e veja que não é politização, tá? Nós não somos umas pessoas fora da realidade. Então, por isso eu estou trazendo conceitos, estou trazendo aqui, situando que nós vivemos um momento, né, do consumo, isso faz parte. E essa questão faz com que as pessoas tenham que trabalhar, né? Tenham que encher a agenda, porque, olha, é isso que é o imperativo do sucesso. Sucesso é aquela pessoa que trabalha por 24 horas. Enquanto o outro está dormindo, eu estou trabalhando. Tá? Enquanto o outro está se recuperando, buscando saúde, você está perdendo a vida e a saúde. Essa que é a questão. Veja que é importante trabalhar, de novo. Por que eu venho chamando isso? Porque a tendência da pessoa é me ouvir e, às vezes, polarizar. A Joana falou que não precisa trabalhar. Não é isso. Nós trabalhamos muito, mas nós também vivemos, aproveitamos, né? Então, o tempo, ele precisa ser colocado dentro de uma base. Olha, qual que é a base, né? Nós precisamos de tantas horas de convivência com quem a gente ama, com quem a gente gosta, né? Nós precisamos de tantas horas de trabalho, de leituras, em qualquer trabalho. E nós precisamos de tantas horas para dormir. Essa é a base. E as pessoas invertem a base. Muitas vezes, a falta do tempo, ela ocupa tudo. Ela faz planilhas, né, durante todo o tempo. E aí ela tem que correr. Ela não para, né, para fazer aquilo que é a base da vida. E aí ela não pode parar para prestar atenção nas relações. Porque, olha, corre, filho, olha, vocês já estão atrasados. Olha, vamos fazer isso, nós estamos atrasados. Tem que correr, porque, olha, nós temos que fazer o almoço aqui correndo, tem que tomar café correndo. Então, vive correndo o tempo, né? E ela não para. Então, esse consumo, né? Esse desgaste, essa inversão de base daquilo que é importante, daquilo que configura a gente enquanto ser humano saudável, né? A gente precisa de relacionar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa dormir, a gente precisa ter boa alimentação, atividade física. Tudo são necessidades para que a gente tenha uma boa qualidade de vida. Que bom, Joana, que você já juntou o terceiro, que é o excesso de tempo, com o quarto, que é o excesso de trabalho. Vocês precisam tentar compreender que existe a possibilidade de você fazer as coisas de forma mais eficiente. Quando você tem a experiência, quando você é tocado, transformado, a sua visão sobre cada uma dessas etapas e momentos da vida e do tempo são modificadas. Aí você consegue compreender que a frase "enquanto os outros dormem, você trabalha" é uma frase que te leva para o adoecimento. Você consegue compreender que enquanto o outro cuida da saúde, você come aquilo que é mais popular, um fast food, você perde a capacidade de ter experiências ao longo da vida. Joana, você acredita que apesar da gente estar chamando atenção para as pessoas para pararem, experienciarem, viver o momento, o nosso tempo já foi? Então, o tempo passa, o tempo urge, né? Então,
Eu acho que você já está me convidando a fechar, né, a nossa conversa aqui, que realmente vale a pena, né? O trabalho faz parte, isso é uma condição de vida. Quarto ponto, que muitas vezes o excesso de trabalho, muitas vezes impede as pessoas de viverem a experiência, né? O tempo, o trabalho, porque trabalhar para consumir mais. Aquela situação que eu preciso pagar aquilo, preciso comprar aquilo, eu preciso, esses imperativos. E às vezes a pessoa não para, sabe, para realmente ela perguntar e dizer assim, eu preciso? Veja, gente, que uma vida simples não é uma vida privada, não é isso. Eu sou de Touro, né? Eu gosto de coisa boa, né? Você sabe que quando nós viajamos, olha, eu gosto de um bom hotel. Veja que eu não estou dizendo que uma vida simples é uma vida privada, não é isso, né? Mas o trabalho, ele precisa fazer parte. Ele não só essa condição de subsistência, mas também de prazer, de alegria, né? Estar aqui para nós é um trabalho, mas também é um prazer e é uma alegria. Então, essa questão da experiência não vivida, ela gera, né, e talvez a gente possa deixar isso para um próximo episódio das nossas conversas que realmente valem a pena, né, gera sujeitos inseguros, gera sujeitos com pouca habilidade, a inabilidade de relacionamento, a inabilidade de se posicionar na vida, a inabilidade de conviver, de criar história, né? Nós estamos falando aqui de base, é aquela situação, e a gente pode falar isso no próximo, que é a síndrome do recomeço, começar tudo de novo. Então, são sujeitos inseguros. Então, talvez a gente possa, a partir, né, dessa questão da experiência, já fazer um casamento, já fazer uma conexão aqui com o nosso terceiro, que é o próximo podcast, que a gente pode falar da insegurança, né? E a insegurança, nós temos aí algumas características, né? Isso impacta nas relações, isso impacta na vida pessoal de cada pessoa. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a você que ficou até aqui conosco. Para nós, isso é muito importante. Nós estamos aqui para ter conversas que realmente importam, para que vocês tenham uma vida que vale a pena ser vivida. E eu gostaria de deixar a minha mensagem final, que vai perpassar da informação para a experiência. Não significa que a informação exista, que a teoria esteja presente, que aquilo evite que as coisas aconteçam no mundo real, na vida real, no sentimento real. Então, eu convido você a estar conosco no próximo episódio de Conversas que Realmente Importam. E bora viver, que esse é um lema, né? Bora viver. Isso que vale a pena, uma vida que vale a pena. Espero vocês no nosso terceiro episódio. Obrigada, Paula, por essa experiência de estar aqui com você. Obrigada, Joana, e obrigado a todos que estiveram conosco. Pessoal. Finish.